Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um 7 de setembro, uma data da história de todos os brasileiros e que você pode acompanhar também pelo portal guará.com. Vamos aos destaques. Movimentos pró-Bolsonaro e contra o presidente da República iniciam amanhã desta terça-feira na capital e algumas cidades do Maranhão. Prefeitura de São Luís segue com os pontos de vacinação abertos durante os dias de feriado. Campanha Praia Segura. Riscos com caravelas em meio à grande movimentação na orla marítima. E também a programação festiva para os 409 anos de São Luís. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Dia da Independência do Brasil e a nossa edição não poderia começar diferente. A data é de grande importância histórica do nosso país, mais especialmente neste ano de 2021. A data virou um dia de mobilização, carreata, passeatas em várias capitais brasileiras, movimentos pró-Bolsonaro e movimentos anti-Bolsonaro aconteceram durante a manhã de hoje aqui na capital. Uma prova de que a sociedade está atenta ao que acontece no cenário político. Assim como aconteceu em 2013, onde o Brasil inteiro expressou a indignação contra a onda de corrupção e erros de estratégias políticas. Na Avenida Vitorino Freire, tradicional via de São Luís, usada para os desfiles de 7 de setembro, somente veículos comuns em um vai e vem sem muito trânsito. As manifestações do dia aconteceram em outras partes da capital maranhense. Na área Itaquibacanga, onde fica o distrito industrial da cidade, houve concentração dos movimentos Grito dos Excluídos, tradicional atividade da Igreja Católica, e Fora Bolsonaro, organizado por movimentos sociais e centrais sindicais. A gente sabia que era um dia desafiador, porque nós estamos no feriadão, no chamado feriado prolongado, mas a gente sabia também que era fundamental estar nas ruas hoje. Porque o dia 7 de setembro é o dia do povo brasileiro, É o dia que é do país, não é de um grupo A ou de um grupo B. Então, tradicionalmente, os movimentos sociais se unem às pastorais sociais no Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro. E esse ano a gente tem mais do que motivos, do que a gente já tinha nos anos anteriores. A gente vive um momento em que tem mais de 50 milhões de pessoas passando fome, mais de 15 milhões de desempregados, 580 mil mortos, porque o governo demorou a tomar atitudes, demorou a comprar vacina, debochou de quem estava morrendo. As pessoas estão com fome, precisando de mais saúde, mais educação, mais moradia. A gente quer justiça social, democracia, cultura. Então a gente tem mais motivos para estar na rua hoje, E mesmo com todo o desafio que a gente tem que enfrentar, a gente entende que é fundamental estar na rua hoje. Durante o ato, realizado em uma praça no bairro Vila Embratel, representantes das frentes sindicais e de movimentos ligados à Igreja Católica falaram sobre o atual momento do país, denunciando a política adotada pelo governo Jair Bolsonaro. A gente está vivendo um momento muito crítico do nosso país. Temos visto sistematicamente o presidente da República atacar as instituições que são democráticas e que têm seu papel institucional. Não existe um poder mais importante do que o outro, mas o presidente tem se colocado como um déspota, como um ditador, dizendo que ele quer impeachment de ministros e não cabe ao presidente esse papel. Integrantes do governo Flávio Dino estiveram presentes. A exemplo do secretário Francisco Gonçalves, de Direitos Humanos e Participação Popular, e Felipe Camarão, secretário de Educação. Eles defenderam ações no campo social, da saúde e educação. Um dia patriótico, um dia em que o governo do estado do Maranhão irá inaugurar mais 3 obras educacionais aqui na nossa capital. Ontem foram 5 obras, hoje 3, amanhã mais uma. É a forma como nós temos que exaltar a nossa nação. Nós estamos aqui hoje, eu como cidadão, manifestando a minha opinião livre, como cidadão que sou, como professor, e daqui a pouco estarei como secretário, exercendo meu munus público, levando benefícios para a população maranhense. Na nossa opinião e na nossa convicção, nós não temos que ter fuzis,
Nós temos que ter comida na mesa. Nós não temos que ter armas na mão, nós temos que ter livros na mão. Nós não temos que ter canhões, nós temos que ter escolas para a nossa sociedade. Hoje é o dia 7 de setembro, dia de celebrar o Dia da Pátria, celebrar a independência, a liberdade, a democracia e os direitos humanos. Mas também é importante, é o dia também do grito dos excluídos, do grito por terra, trabalho, comida na mesa, saúde, educação e vacina. Esse é um grito que tem um significado especial, porque nesse momento nós temos um presidente que oferece fuzil em lugar de feijão, que oferece arma em lugar de livro, que oferece carvão a lenha em lugar de gás. O grito dos excluídos é um grito por vida, vacina e comida na mesa. Já o movimento pró-Jair Bolsonaro teve concentração na Avenida Daniel de Latouche. A passagem do movimento foi pela Avenida Litorânea, Ponta do Farol, Ponta da Areia e São Francisco, até chegar à Praça Maria Aragão. Alguns manifestantes defendiam a continuidade do governo Jair Bolsonaro. Este comerciante falou que o 7 de setembro simboliza uma nova independência. Esse é o início de tudo agora, viu? Desde Dom Pedro foi tudo ganho no grito, e agora nós vamos ganhar para que der e vier. As palavras também foram contra o Supremo Tribunal Federal e os ministros da Alta Corte Brasileira. Olha, não esperávamos tanta adesão de tantos patriotas que estão realmente se dedicando hoje a esse dia de manifestação para colocar tudo para fora, toda essa revolta que o STF, alguns elementos do Congresso estão se voltando contra a nação brasileira. A manifestação pró-Bolsonaro terminou na Praça Maria Aragão, que fica a poucos metros do Palácio dos Leões, sede oficial do governo do estado e também a residência oficial do governador. Porém, Flávio Dino não ficou nesta terça-feira no palácio. Se resguardou em um outro local, o qual não foi divulgado justamente por conta da segurança dele, tendo em vista que ele é atualmente o principal adversário dentro do país do presidente Jair Bolsonaro, que tem feito quase que diariamente críticas ao governador do Maranhão. Importante ressaltar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou diligências para garantir a ordem pública para hoje, com mandados de prisão preventiva e bloqueio de saques e contas de pessoas jurídicas apontadas como financiadoras das manifestações violentas e antidemocráticas, que aqui na capital São Luís não houve esse registro de qualquer fato que fugisse à normalidade das manifestações dos dois lados. Sobre esta data do 7 de setembro, será o tema dos comentários de Marcos Saldanha, jornalista, historiador, nosso comentarista, daqui a pouco aqui no Jornal da Guará. E seguindo agora com informações sobre vacinação contra a Covid-19. Durante os 2 dias de feriado, os postos de vacinação estarão abertos. Portanto, é bom ficar atento ao cronograma para a terceira dose da vacina e também sobre a segunda dose do esquema vacinal. Nas redes sociais da Prefeitura de São Luís constam informações detalhadas sobre o atendimento. João Carvalho tem mais informações. No feriadão de 7 de setembro e aniversário de São Luís, teve vacinação em todos os postos sim. Aqui no Multicentro Sebrae, logo no início da manhã, houve uma movimentação um pouco grande, mas assim que a vacinação foi iniciada, rapidamente foi esvaziando o espaço. Tanto é que no meio do dia já não havia filas formadas por aqui. As pessoas iam chegando, iam sendo atendidas pelos enfermeiros, fazendo aquela triagem, e em seguida já eram encaminhadas à cabine para receber a vacinação. Nesta terça e quarta-feira estão sendo aplicadas a segunda e terceira dose. As vacinas que estão sendo aplicadas aqui são Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. De acordo com o calendário divulgado pela Prefeitura de São Luís, segunda e terceira dose nesses 2 dias. Segue tranquilamente o movimento em todos os postos aqui da capital. Lembrando, os postos que foram disponibilizados, além aqui do Multicentro Sebrae, localizado no bairro do Coafuma, temos também o centro de vacinação na Universidade Federal do Maranhão, o centro de vacinação na Universidade Estadual do Maranhão, o centro de vacinação na UNDB, que fica no Renascença, o centro de vacinação no
Instituto Federal do Maranhão, no bairro do Maracanã, o drive-thru da UFMA, o drive-thru da UEMA, o drive-thru do Selma e também o drive-thru do Shopping da Ilha. Todos os pontos estão funcionando das 8 da manhã até às 6 da tarde. Então, quem está precisando tomar a segunda dose, ou para o público que já foi agraciado com a terceira dose, para reforçar, é bom procurar um desses postos para garantir a imunização completa. João Carvalho, para o Jornal da Guará. Complementando informações sobre as vacinas, o Ministério da Saúde enviou ao Maranhão mais 540 mil doses de imunizantes que estão aptos aqui o Maranhão para receber. Na verdade, aí temos o valor são 179 mil doses de imunizantes da Pfizer-BioNTech e 341.800 doses da Coronavac que estão disponíveis aqui. Desde o início da campanha da vacinação aqui do estado, o Maranhão já recebeu 7,8 milhões de doses de vacinas da Covid-19. Mais de 5,3 milhões foram aplicadas em todos os maranhenses. Hora de seguir para o intervalo, na participação de Marcos Saldanha no quadro de política aqui do Jornal da Guará. Um instante só. Jornal da Guará de volta e com a temática mais uma vez sobre o dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Os comentários e análise de Marcos Saldanha. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Marcos Saldanha, como bom jornalista e também bom historiador, está aqui para trazer um pouco desse recorte do que está acontecendo hoje. Afinal de contas, ainda acontecem algumas movimentações em algumas capitais brasileiras, mas tem fato esse de tempos atrás, né, que merecem ser recordados, não é isso, Saldanha? Pois é, Hugo, sempre que a gente tem a sensação de que algo novo está acontecendo, é importante a gente voltar lá no passado e se dar conta que não há novidade alguma. Essa não é a primeira vez que nós temos um 7 de setembro turbulento. O jornalista Eduardo Bueno, que escreve sobre história, lembrou, por exemplo, que o primeiro 7 de setembro após a independência foi extremamente turbulento. É só a gente lembrar que o Maranhão tinha recentemente aderido à independência. Ele fez isso no dia 28 de julho, poucos meses antes dessa primeira a independência, vamos dizer assim, dessa primeira comemoração no ano de 1823. Você tinha tido guerra na Bahia pouco tempo antes, você tinha a própria Noite da Agonia, onde o Congresso havia sido fechado pelo então imperador, e a ideia era fazer uma Constituição para que ela fosse promulgada, a primeira do Brasil, a primeira do Império, e o que aconteceu? O imperador foi lá, mandou prender as pessoas que lá estavam fazendo essa primeira Constituição e decidiu outorgar, decidiu impor. Então a gente tem um processo de independência que acontece, mas que não muda de fato as estruturas que a gente tinha. O Brasil continua agrário, o Brasil continua agroexportador, o Brasil continua naquele momento monarquista, o que era uma coisa totalmente atípica para a América do Sul, né? O único país da América do Sul que vinha mantendo a monarquia e, sobretudo, não acaba com a escravidão. Então, quando a gente pensa o que a gente está comemorando, já que a gente está às vésperas do centenário, né, a próxima comemoração ela é dos centenários, a gente precisa refletir que história é essa, que Brasil é esse que foi construído. É claro que a certidão de nascimento do Brasil não é a carta do achamento ou a carta do descobrimento, como queiram, de Cabral. É sim todo o processo de independência que vai sendo construído, em especial essa primeira Constituição que vai ser outorgada e que aos poucos vai se tornando uma Constituição de fato no Brasil até a colocação da República. Então é importante a gente entender que um país construído sobretudo sobre a mira de conservadores, mesmo quando se diziam liberais, fala muito mais sobre a nossa história, sobre a nossa sociedade patriarcal e patrimonialista do que qualquer coisa que se pense e que se diga como moderno agora. Então eu acho que esses marcos históricos, essas datas, elas são fundamentais para que a gente faça uma reflexão. Acho importante que elas aconteçam, acho importante que no centenário da independência a gente possa fazer uma reflexão muito maior ainda sobre a data, sem dúvida nenhuma, mas com liberdade de pensamento e entendendo exatamente de onde viemos, como paramos até aqui e só aí então, de fato, poderemos saber para onde vamos. Então, o que a gente está assistindo hoje, talvez,
Seja, por um lado, uma negação da história ou uma tentativa de imposição de um lado da história. A gente vê vários lados, várias narrativas que estão em curso, mas eu acho importante que a gente se aproprie de fato da nossa história. A gente tem, por exemplo, o Rodrigo Trespatti, lançou um livro recentemente agora sobre os personagens da independência, vários nomes. A gente teve a princesa Leopoldina, que foi regente, é uma primeira mulher que regeu o Brasil já ali no processo de independência, teve um papel fundamental. A gente tem uma série de personagens que precisam vir à tona para que a gente os conheça e entendam. Até a própria democracia, quando você defende ela, ou até a Constituição, ela é fruto de um processo de discussão e de construção. E não se faz país, não se faz futuro sem o reconhecimento da história e, sobretudo, sem a compreensão de que momento a gente está agora, porque senão você vai para a rua defender o quê? Se você não entende como de fato chegamos onde chegamos e o que somos de fato. É aquilo que eu falo sempre, o anacronismo, você defendendo pautas antigas como se fossem novas. Sim. E aí basta a gente voltar um pouquinho no passado, ler um pouco mais de história, conhecer um pouquinho mais, para entender quais as bandeiras que de fato são novas. Justiça social, igualdade. A gente tem um Museu da Independência para ser reinaugurado, o Museu Nacional foi queimado, não tem nem previsão ainda de voltar, ali parte da nossa memória foi apagada. São bandeiras que poderiam estar hoje nas ruas e que não apareceram. Os próprios índios, na discussão no marco temporal, a própria fome, a própria miséria, quer dizer, isso tem que ser a pauta principal, independente da cor da bandeira. Isso é o imprescindível. E isso é o que até agora não apareceu de fato, né? O que deveria fazer a diferença. E a gente fica um pouco preocupado. O que a gente quer ver são essas pessoas todas também participando dia a dia nesses debates, nessas discussões. Exatamente. Acompanhando a Assembleia, a Câmara, enfim. Construção histórica é um processo coletivo, né? Senão vira outra coisa, né? Marcos Saldanha, muito obrigado, bom feriado para você. E a gente vai seguindo com as informações, sempre com seus comentários brilhantes. Obrigado. Até lá, boa noite. Bom, trazendo agora um pouco de informação que envolve as eleições do ano que vem. O clima entre os pré-candidatos ainda vem se movimentando. Grandes eventos estão sendo realizados em cidades estratégicas do Maranhão, mas a empolgação do discurso, às vezes, compromete o pré-candidato. Sobre este assunto, o senador Everton, do PDT, publicou um vídeo se retratando sobre um comentário sobre o cargo de vice nas chapas majoritárias. Veja e entenda a situação. Meus amigos, na vida pública, quem acerta não faz mais do que sua obrigação. E quem erra deve se desculpar. No último final de semana, eu errei ao fazer referência à função de vice de forma deselegante e inapropriada. Por isso, gostaria de me desculpar com todos os meus aliados, que são vice-presidentes de casas legislativas do nosso estado, com os vice-prefeitos do nosso estado e com o vice-governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão. Um abraço a todos. Vamos seguir para o intervalo, daqui a pouquinho voltando com outras informações aqui no Jornal da Guará. De volta e o assunto agora é perigo nas praias. Importante você, pai e mãe de crianças pequenas que vão se divertir nas praias. O risco de queimaduras com caravelas tem aumentado. Confira na reportagem. Seu Edilson aproveitou a folga e trouxe o netinho dele, o Davi, de apenas 2 anos, para se divertir na praia do Olho d'Água. Só que logo na chegada, ele foi orientado pelos guarda-vidas a redobrar a atenção, já que nos mares, durante essa época do ano, aumentam os casos de queimaduras por conta das caravelas. Não deixar tocar e se afastar. Chama a gente, nós temos mais um meio de... Caso aconteça um acidente, nós temos material para... Certo. aliviar a situação. Tá? Ok. Nem sabendo sobre essa questão, né? Mas já que já estou sendo informado agora, redobrar a atenção e o cuidado o máximo possível para que ele possa não ser pego por esse problema aí. Assim como o seu Edilson, muita gente vem aproveitar o feriado prolongado e o fim de semana nas praias da capital. Por isso, a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania realiza a campanha educativa Praia Segura. Na faixa de areia, os pais e responsáveis são orientados a aumentar os cuidados com a criançada. O principal objetivo dessa ação é conscientizar os banhistas a respeito da incidência de caravelas que, nesse período, todos os anos, ela vem ocasionando aqui muitas queimaduras, principalmente em crianças, né?
Então a gente faz um trabalho, já fez um trabalho de distribuição de folhetos, as patrulhas fazem um serviço de orientação para que as crianças que são mais vulneráveis, né, possam estar resguardadas a respeito dessas caravelas. Mesmo morta, a água viva pode queimar até 6 horas depois. E dentro da água pode queimar até 24 horas depois. Por isso, a recomendação é não tocar nela. Em casos de queimaduras, a orientação é lavar com a água do mar o local afetado e em seguida fazer outra lavagem, só que agora com o vinagre, que tira as toxinas. Os guardas-vidas também aplicam a xilocaína para aliviar a dor. Um adulto pode estar te retirando com muito cuidado uns tentáculos que ficam no corpo da criança, dentro da água mesmo, da água salgada. E posteriormente se deslocar até o posto salva-vida ou então ao primeiro salva-vida que foi encontrado na praia, para que seja deslocado até o posto, para que possamos fazer o segundo tratamento com vinagre. Olha, e sobre amanhã, dia 8 de setembro, a Prefeitura de São Luís está com um cronograma de entrega de obras e serviços para a população. O ponto alto vai acontecer às 7 da noite, com o evento Aniversário de São Luís, 409 anos da nossa capital. Bom, nesse espaço vão ter apresentações artísticas na frente da sede da Prefeitura, Dom Pedro II, com o governo do estado também vai realizar ações de comemoração. A capital, a programação vai contar com a entrega de reconstrução do Centro Educamais Souza Andrade e a entrega da reforma do edifício Governador Archer, que representa mais moradia na área do centro. E a gente vai encerrando a nossa edição de hoje, deixando a informação de que, para você, a gente encerra a programação com a Record News. Mas amanhã a gente está de volta, no mesmo horário, já com uma nova bandeira. Isso, a TV Cultura. A gente inicia um trabalho e a gente espera que dê tudo certo, contando sempre com você, o nosso telespectador. Até amanhã, então.